gente! Oi, mãe! Eu sou Renata Chu e eu tô aqui mais uma vez no Crime Brulee pra falar com você sobre outro caso de assassinato enquanto eu faço um docinho. Essa semana eu vou falar com você sobre o caso Ioki, foi o assassinato do empresário Marcos Quitano, na época CEO da empresa alimentícia Ioki no Brasil. E enquanto a gente fala sobre isso, a gente vai fazer um bolo de milho. Antes de começar, eu gostaria de agradecer de novo todo mundo que assistiu o vídeo. Eu queria agradecer muito também quem ajudou a divulgar esses vídeos, a minha mãe, claro. E a querida Viva Scantarelli, que ajudou a gente na divulgação dos vídeos nas mídias sociais. Obrigada mesmo, gente. Eu queria agradecer muito também a Larissa Meneghel, que foi quem deu a dica para a pesquisa desse vídeo, pro caso dessa semana. Obrigadão. Antes de começar, um aviso importante: esse vídeo contém descrições gráficas de violência, assassinato e esquartejamento. Se você sente que qualquer um desses assuntos possa vir a te sensibilizar de qualquer forma, eu indico a você que procure outros vídeos que sejam mais focados nas receitas. Como sempre no Crime Brulee, o nosso foco é mais o crime. Mas de qualquer maneira, se esse bolinho te der água na boca, não esqueça que eu sempre deixo a receita original e a sua versão com substituições veganas na descrição desse vídeo. Então, vamos lá? O caso Ioki se refere ao homicídio do empresário Marcos Quitano, que era CEO da empresa alimentícia Ioki. Esse assassinato ocorreu em maio de 2012 e o crime foi cometido pela sua esposa, Elise Araújo Quitano Matsunaga. Elise, que na época tinha 30 anos, confessou que assassinou seu marido com um tiro de revólver 38 e que depois esquartejou seu corpo e distribuiu os pedaços ao redor do interior da cidade de São Paulo. Marcos Quitano era paulistano e a sua família era herdeira da empresa alimentícia Ioki. Foi fundada pelo seu avô na década de 60 e que mais tarde foi passada para ele após a sua graduação no curso de administração da Universidade FGV. Queria apresentar para vocês o Reginaldo. O Reginaldo não é lá muito forte, mas ele dá conta do trabalho. Hoje a gente vai trabalhar com liquidificador. Então, o Marcos, ele era casado, na verdade, quando ele conheceu a Elise. Ele estava infeliz no relacionamento e buscou uma companhia profissional num site de relacionamento. A Elise, que nasceu de uma família pobre do interior do Paraná, foi criada por uma mãe solteira, que era empregada doméstica, e não teve muitas chances na vida. Mas ela estudou. Ela se formou como técnica de enfermagem e começou a trabalhar num hospital na área cirúrgica. Pouco tempo depois, no entanto, ela se mudou para a cidade de São Paulo, onde ela começou a trabalhar como prostituta e oferecia seus serviços nesse site de relacionamentos, onde, como eu mencionei antes, ela acabou conhecendo o empresário Marcos Quitano. Eles se encontraram algumas vezes. Ele obviamente gostou dos serviços prestados por ela. E assim, gente, eu não tô aqui pra julgar ninguém, entendeu? Se você é adulte e você quer se prostituir, o corpo é seu. Não estou aqui para julgar. Mas ele era casado. E aí eu julgo. Enfim, como eu disse, ele gostou dos serviços dela, começou a conversar a respeito de exclusividade e eles entraram num acordo em que ele então se oferecia para pagar um lugar para ela ficar, desde que ela fosse exclusiva dele, como uma propriedade dele. Desculpa, tô julgando. A Elise viveu como amante do Marcos durante 3 anos sem que a mulher dele suspeitava de nada, sem que a então esposa dele suspeitasse de nada. Eles se conheceram em 2004, então, e até 2007 eles mantiveram um relacionamento exclusivo sem que a mulher dele soubesse de nada. Mais tarde ele resolveu se separar da esposa e em outubro de 2009, então, ele finalmente casou com Elise. Uma cerimônia para 300 pessoas que foi um evento social. A partir de 2010, as brigas começaram dentro do casamento de Elise e Marcos. Ela desconfiava muito que ele o traía e, inclusive, fez com que ele demitisse uma das empregadas da casa, porque ela acreditava que o Marcos estava traindo com ela. No final de 2010, então, a Elise engravidou e após o nascimento da sua filha, as brigas amenizaram um pouco e eles passaram a não brigar tanto mais. Mas nos meses antecedentes ao crime, as coisas começaram a se complicar novamente. Em maio de 2012, a Elise contratou um detetive particular porque ela desconfiava muito do Marcos. E através desse detetive, ela descobriu que o Marcos estava realmente mantendo um relacionamento secreto com uma outra mulher. Aparentemente, no site onde ele tinha conhecido a própria Elise,
o Scott's Vogue, ele acabou entrando em contato com uma outra prostituta com a qual ele passou a ter outro relacionamento da mesma forma com que o relacionamento deles começaram. Ficou meio confuso isso, né? Ele conheceu essa nova mulher, essa nova amante, no mesmo site onde a Elise oferecia os seus serviços como prostituta e no mesmo site onde ele solicitou os serviços da Elise como prostituta. Da mesma maneira que ele fez com a Elise, ele pediu exclusividade para essa nova amante e mantinha ela em um apartamento que ele pagava as contas para ter essa nova mulher à sua disposição. Então, eu não quero justificar a Elise, porque claro que não é justificável você matar e esquartejar alguém e distribuir os pedaços da pessoa pela cidade. Mas, gente, esse homem. Então, no início de maio de 2012, a Elise, assim que descobriu que estava sendo traída, realmente, ela buscou, então, um advogado e tentou com esse advogado saber o que tinha para ela no caso de divórcio. Em 17 de maio de 2012, a Elise viaja para sua cidade natal, Chopinzinho, no interior do Paraná, para apresentar a sua filha para sua mãe e ficar um pouco com a sua família. Enquanto isso, o detetive que ela tinha contratado ficou em São Paulo de olho em tudo que o Marcos fazia. E ele enviou então informações para ela de onde o Marcos estava e do fato de que o Marcos estava passando esse tempo, que ela não estava em São Paulo com a sua nova amante. No dia 19 de maio, Elise retorna para São Paulo e assassina seu marido. Todas as atividades da família até quase o momento do assassinato foram registradas pelas câmeras de segurança do prédio. Então, às 18h30, existe o registro de Marcos, Elise, a filha e uma babá subindo pelo elevador até a cobertura onde a família vivia. Às 19h40, registro também nas câmeras da babá deixando o apartamento. Acredita-se então que é nesse momento que o casal começa a brigar, principalmente por causa da descoberta da traição de Marcos. 10 minutos antes, Marcos tinha descido para buscar uma pizza e essa foi a última vez que Marcos foi visto com vida. Acredita-se que nessa discussão que eles tiveram, Marcos afirmou que também sabia que a Elise continuava se prostituindo, uma descoberta que ele fez também através de detetives particulares. E após essa discussão, Elise assassina o seu marido com um tiro na cabeça e esquarteja seu corpo em 6 partes. O processo de assassinato e esquartejamento dura até as 11h30 da manhã do dia seguinte. E após isso, existe então o registro infame de Elise descendo pelo elevador de serviço do prédio, carregando as malas, contendo os restos mortais do seu marido. Em 23 de maio, foram descobertos os restos mortais de um homem asiático numa estrada próxima a Cotia. Na verdade, informações dadas pela própria polícia, o que foi determinado é que o corpo, como eu falei, foi cortado, foi esquartejado em 6 partes. Essas partes constituíam-se de pernas, braços, tórax e cabeça. E que essas partes foram, na verdade, colocadas dentro de sacos plásticos que foram distribuídos ao longo dessa estrada em Cotia. Então, há relatos de testemunhas que encontraram as partes dos corpos que eles estavam espalhados. Por exemplo, há relatos de que uma das mãos, um dos braços foi encontrado por um cachorro. E um senhor que trabalhava na área, de repente, viu o cachorro andando com uma mão humana na boca. Que delícia, né? Agora eu vou botar o Reginaldo para trabalhar e quando a gente voltar, a gente fala mais sobre o caso Yoki. Então, em 4 de junho, o corpo foi identificado finalmente como sendo Marcos Quitano. À noite do mesmo dia, a polícia já tinha então analisado as imagens cedidas pela equipe de segurança do prédio onde a família morava. E a partir desse momento, então, eles identificaram Elise saindo do prédio com as malas e ela veio a se tornar, então, a suspeita principal no crime de assassinato de seu marido. Mais uma vez, aguenta aí. Em 6 de junho de 2012, então, Elise, que até então tinha negado participar do crime, finalmente confessa o assassinato de Marcos Quitano. Este depoimento durou 8 horas e durante essas 8 horas ela deu detalhes precisos
de tudo o que aconteceu aquela noite. No dia 7 de junho, peritos fizeram uma reconstituição do crime que durou 7 horas e teve o acompanhamento da própria Elise, onde ela deu mais detalhes sobre o que tinha acontecido. Foi então decretada a prisão preventiva de Elise até o julgamento do caso. Esse foi um dos julgamentos mais longos da Justiça de São Paulo, durou 7 dias. E em 5 de dezembro de 2016, o júri condenou Elise Matsunaga a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão. Essa pena foi dada pelo homicídio, ocultação e destruição do cadáver do seu marido. A filha do casal tinha apenas 1 ano de idade quando Elise assassinou seu marido. E a guarda da criança foi para a tia de Elise. A família de Marcos disse que não tem interesse de entrar na justiça pela guarda da criança. Eu vou colocar essa beleza de bolo no forno por 60 minutos e depois a gente volta a conversar mais sobre esse caso. Eu quero saber a opinião de vocês. Oi! Estamos de volta, o bolo já está assado, eu fiz uma calda de brigadeiro para cobrir o bolo. Enquanto isso, a gente vai continuar conversando sobre o caso. Eu não lembrava desse caso, na verdade. Vamos começar aí. Eu não tinha pensado nesse caso ainda. Quando eu tive a ideia de fazer o crime brulee, a ideia era intercalar histórias internacionais e histórias brasileiras. Eu não tinha pensado no caso do Yoki. Óbvio que eu lembrava que isso tinha acontecido. E eu acho que todo mundo por aí viu o vídeo ou a foto da Elise dentro do elevador de serviço com a mala portando o Marcos. Ai, eu tô rindo não porque é engraçado, eu rio de nervoso mesmo, gente. Rio de nervoso. Mas eu não tinha pensado nessa história, em falar dessa história. Eu tinha pensado em algumas outras histórias, mas não dessa especificamente. Então, de novo, obrigada, Larissa, pela dica. E aí, depois fazendo essa pesquisa, começou a vir na memória, porque eu lembro, gente, isso foi super televisionado, né? Primeira rede de televisão que teve exclusividade, no caso, se não me engano, foi a Rede Bandeirantes. Posso estar falando besteira, mas eu acredito que tenha sido a Rede Bandeirantes. Vamos pensar em como a gente vai fazer isso. Mas eu acredito que tenha sido a Rede Bandeirantes. E aí, então, enquanto eu tava fazendo a pesquisa para fazer esse vídeo, as memórias começaram a surgir, né? Não só do vídeo das câmeras do elevador, mas do caso todo. Eu lembro que foi um caso excepcionalmente longo, que o tribunal foi também super coberto pela imprensa. Super coberto, foi coberto pela imprensa. Eu lembro de que foi longo, eu lembro de que houveram comentários a respeito da condenação, inclusive, da Elisa, e alguns detalhes. E aí eu assistindo vídeos a respeito da investigação mesmo, e nossa, algumas coisas assim ficaram comigo, sabe? Por exemplo, o Marcos era um exímio atirador. Ele era adepto de tiro esportivo e, obviamente, ele meio que apresentou o esporte para a esposa. E, inclusive, ele deu uma arma pra ela de presente de aniversário. Gente, qual que é o problema das pessoas dando armas de presente, sabe? A gente já viu no vídeo anterior que o vô do Ed Kemper deu uma arma de presente pra ele. Gente, não termina bem, sabe? Nunca vai acabar bem você dar de presente uma arma pra uma pessoa, sabe? Nunca vai acabar bem. Nunca vai acabar bem. Usem a cabeça de vocês. Ai, gente, sangue dos vacinados tem o poder, viu? Porque isso aqui não tá saindo, mas vai sair sim. Pera. Ok, vamos tentar de novo. E aí, o que eu tô falando mesmo? Ah, da arma. Então, primeiro de tudo, né? A pessoa vai dar uma arma de presente. Segundo de tudo, de novo, quem sou eu pra julgar? Não sou ninguém. Mas, sabe, essa história de traição também nunca acaba bem, gente. Desculpa, mas não acaba bem. Se não começou bem, não vai acabar muito bem também, sabe? Se você começou num relacionamento baseado em traição, como que você vai conseguir confiar na outra pessoa de novo? E daí tem a loucura que foi todo o ato mesmo, porque a Elise assassinou ele numa noite e esquartejou o corpo do Marcos durante a noite até o período da manhã. E enquanto ela fazia isso, você tem que pensar que ela tinha uma filha de mais ou menos 1 ano de idade morando na mesma casa. Então, enquanto a filha dela dormia no outro quarto, ela estava esquartejando o marido. Tem até relatos de depoimento que ela ficou cansada
cansada, e aí ela foi dormir na metade do processo, sei lá. A filha pediu pela atenção dela, e ela foi cuidar da filha, e a babá quis comer, e aí ela parou de fazer aquilo pra dar ajuda pra babá. Ai, gente, meu bolo quebrou. Meu bolo quebrou. Mas tudo bem, tá feio, mas deve estar gostoso. Ou pelo menos eu espero que esteja gostoso. Continuando. Então ela levou todas essas horas pra esquartejar o marido. E aí tem outra coisa que eu tava vendo que me deixou assim, choqueada. Eu vi nesse mesmo vídeo sobre investigação do caso, eu vi que eles estavam comentando a respeito quando um assassino esquarteja um corpo, ele ou ela começa geralmente pela cabeça. No momento que você decapitar o corpo, você despersonaliza o corpo. Você não tem mais o rosto da pessoa te encarando enquanto você termina o ato de esquartejamento. No caso da Elise, os peritos informaram que, na verdade, ela começou pela pelvis, que provavelmente, pelo estilo de corte, ela tenha começado pela pelvis, porque a incisão caracteriza muito como uma primeira incisão, e os cortes na região da pelvis, eles são mais descuidados. Eles não têm precisão, como seria justamente o primeiro corte, né? Até a pessoa se recuperar, porque os primeiros cortes são cortes emocionais, né? Ainda é aquela pessoa, ainda é o seu marido. E aí, depois de um tempo, você não, né? O assassino, no caso, a assassina, como eu falei, despersonaliza. Mas ela fez isso enquanto ele ainda estava com a cabeça. Ou seja, eu nem sei o que eu ia dizer depois de ou seja. Mas eu só acho inacreditável que a degola aconteceu posteriormente, que ela começou pela região das pernas, então pela pelvis, e que eles puderam perceber isso de acordo com os cortes, porque, por exemplo, os cortes nos braços e nas pernas, nos joelhos, ela conseguiu preservar ligamento, e mesmo o corte da degola é um corte de precisão cirúrgica. Bom, ela era uma enfermeira, ela tinha o conhecimento para tal, né, mas uma loucura. E aí, outra coisa que me deixou ainda mais pasma foi que, depois que saiu o laudo médico, na verdade, comprovou-se que Marcos ainda estava vivo durante o processo de esquartejamento. Na causa-morte, ficou constatado que ele morreu por asfixia, por ter sangue nos pulmões. O que isso quer dizer? Para você ter sangue nos pulmões, você tem que estar respirando. E a única maneira como ele teria aspirado, né, sangue, foi justamente no momento da decapitação, da degola. Ele provavelmente estava ainda vivo, provavelmente não consciente, ou enquanto ela então fez as primeiras incisões para o esquartejamento. Bom, esse foi o caso Ioki. O que a gente tira desse caso? Caravaggio. Difícil, né? Eu não sei. Prestem atenção com quem vocês casam. Não deem armas de presente pra ninguém. Não traiam. Sei lá, gente. As coisas que as pessoas não vão fazer umas pras outras, né? Ainda mais marido, pai da sua filha, sabe? É difícil você julgar o relacionamento de alguém, é difícil você julgar alguém que traiu, é difícil você julgar o relacionamento olhando de fora. Não dá pra julgar nenhum tipo de relacionamento olhando de fora. É impossível, sabe? Só quem tá dentro do relacionamento realmente sabe o que tá acontecendo, mas nada no mundo é motivo pra assassinar outra pessoa. Assassinar de uma maneira tão fria e esquartejar o corpo da pessoa que um dia você pensou que era a pessoa pra você pra sempre. Isso pra mim é muito absurdamente fora de qualquer explicação que possa ser dada pra racionalizar o ato. Então, sei lá, cuidam-se, meus queridos. Esse é o meu bolo que, como vocês podem ver, ficou absolutamente destruído. Quebrou completamente. Eu não consegui salvar, mas pelo menos eu espero que esteja gostoso. Então agora eu vou fazer o corte pra vocês. E eu queria de novo agradecer a todo mundo que assistiu os primeiros vídeos. Muito obrigada. Vocês não sabem o quanto isso significa pra mim. Continue mandando as mensagens, continue mandando uns comentários. Se vocês curtirem esse vídeo, por favor, deem um like. Quem ainda não me segue, por favor, me siga. E muito obrigada ao pessoal que divulgou de novo Vivas, nossa, incrível. Obrigada pelas dicas de casos que eu com certeza vou fazer no futuro. Como eu disse, ainda espero fazer muitos vídeos. Gente, eu tô servindo um prato com 456 mil pedaços.
Tá louca. Mas obrigada, gente, por tudo. Eu fico super feliz de ter essa oportunidade de conversar com vocês a respeito desse meu interesse curioso e fazer esses bolos muito loucos aqui enquanto eu tô conversando com vocês. Obrigada de novo. Na próxima semana a gente vai fazer um clássico bolo de chocolate. E pra parear com esse clássico, outro clássico. Uma história mais velha que o mundo. O cara famoso e rico que mata a sua amante porque ela está grávida. De quem que eu tô falando? Isso mesmo, do caso do goleiro Bruno. A gente conversa na próxima semana sobre ele. Enquanto isso, cuidem-se, olhem para os dois lados da rua. Não, sério, cuidem-se, façam boas escolhas e a gente se vê logo mais. Tchau. Pera, não comi seu bolo, tá muito cremoso. Oh, gente, horrível. Não tentem em casa.